Convidados, membros, é uma honra mais uma vez estar aqui para podermos partilhar algum conhecimento, alguma informação sobre esta condição importante, que não é, tão rara no nosso meio. Eu chamo-me Silvia Cláudia, sou médica de clínica geral, trabalho no Hospital Central e sou membro desta companhia agradável e fantástica que é a New Life. Então, hoje vamos falar da hepatite, que é uma condição que vai afetar um órgão vital eh, importante, que é o fígado. Vamos falar de alguns tópicos. Não podemos falar de hepatite sem falar conhecer um bocadinho mais da importância ou da relevância deste nosso fígado, como é que pode surgir a hepatite, como é que tratamos, quais são os sinais que vão nos levar a pensar que estamos perante uma hepatite e qual é a ajuda, qual é o benefício que podemos ter ao usufruir dos suplementos que a New Life oferece. O fígado humano é um dos maiores órgãos do nosso corpo. Depois da pele, é o segundo órgão maior e está localizado na região superior da cavidade abdominal. O fígado é também uma glândula, ou seja, é um órgão que tem na sua constituição principal ou a sua característica primordial a síntese de substâncias principais que vão ajudar a regular ou a equilibrar as nossas funções. Estas substâncias são as designadas hormonas. É um órgão que tem aproximadamente de peso, de tamanho de 1,5 quilogramas e tem uma especificidade de ter a capacidade de autorregeneração. Não está mostrando isso. É dizer que também é um órgão que funciona como um processador humano ou um laboratório. Muitas substâncias que são por nós ingeridas ou administradas vão muitas vezes passar por este caminho ou por este órgão para poder processar ou, podemos assim dizer, ser um Desculpe, desintoxicador. eu, Sim, eu ia pedir para talvez ir para a frente e para trás com os slides, porque ele não está a mostrar. Ainda estamos a ver o primeiro slide. ok. Ou talvez sair e voltar a entrar. Yeah. Vai deixar. Ok, vamos recomeçar. Então, conforme ia dizendo, o fígado funciona como um laboratório humano
um desintoxicador natural. Várias substâncias, desde medicamentos, desde alimentos, drogas vão passar por este processador. Imaginemos um liquidificador ou uma máquina que pode moer carne ou triturar grãos, que é usado na cozinha por muitas mulheres ou donas de casa, que vão ajudar na preparação, na confeição de refeições e na preparação de alguns alimentos, seja para conservar, seja para armazenar. É mais ou menos isto que o fígado vai, na sua maioria das vezes, fazer com tudo aquilo que passa pelo nosso corpo, ajudando a processar, ajudando a filtrar aquilo que é nocivo, para depois encaminhar, seja pela corrente sanguínea ou por um outro meio, até os outros órgãos que vão poder, por fim, eliminar do nosso corpo. Quais são algumas das funções do fígado? O fígado vai participar no controle do metabolismo de vários tipos de nutrientes, seja das proteínas, que depois vão se degradar em aminoácidos, seja de carboidratos, como a glicose, e outros carboidratos que provêm das frutas, provêm de alguns alimentos ou cereais. Vai ajudar, vai participar no controle do metabolismo do colesterol, no controle do metabolismo de algumas gorduras, e o colesterol, por sua vez, vai ser um precursor, como se fosse uma pequena célula, um pequeno componente de outras enzimas ou outras substâncias que vão ajudar a secretar hormonas e proteínas. Vai converter alguns produtos nocivos, por exemplo, como a amônia, que constitui um tóxico para o organismo, e por sua vez, mais tarde, vai ser encaminhada para o sistema urinário e sair na forma da urina. Vai formar e excretar algumas substâncias que vão ajudar no processo da digestão, no processo da formação da urina e no processo da formação das fezes, como a famosa bilis, que muitas vezes podemos ver ou as pessoas podem mencionar quando tem alguns sintomas como os vômitos. A bilis vai funcionar eu compararia a um detergente que nós usamos para lavar a louça. Muitas vezes procuramos um produto que vai nos ajudar a tirar as gorduras, e manter a nossa louça limpa e sem cheiros e pronta para ser reutilizada. Então, a bilis vai ajudar neste processo de digestão. Vai ajudar na excreção da bilirrubina, que vai dar também uma coloração e tirar alguns pigmentos que serão visíveis tanto na urina e tanto nas fezes. Também vai ser um local de armazenamento importante de algumas vitaminas, sais minerais e do ferro, que é importante no processo da formação de hemoglobina para a manutenção do sangue. Vai ajudar na formação de outras substâncias como a ureia e como a albumina. A ureia, que também vai ser semelhante à amônia, uma substância tóxica para o organismo que precisa depois ser eliminada, e a albumina, que é uma importante enzima, uma importante proteína, que vai nos ajudar a avaliar o grau de nutrição e qualidade de alimentação que nós podemos ter. Vai participar também num processo muito importante, que é na formação de fatores de coagulação. Quando temos um ferimento, um corte e temos um sangramento, os fatores de coagulação vão ajudar a impedir que tenhamos uma hemorragia ou um sangramento excessivo. Para isso é necessário algumas vitaminas lipossolúveis, algumas vitaminas que têm na sua composição uma parte das gorduras boas, e também alguns fatores de coagulação.
vai, como disse anteriormente, participar numa série de processos de metabolismo, de desintoxicação de fármacos e outras substâncias. Todos os medicamentos que nós consumimos ou que somos prescritos por alguma outra condição, uma grande parte destes medicamentos vão ter que passar pelo fígado. E é no fígado que vai haver uma análise ou uma separação da parte ou do princípio ativo daquele medicamento que é necessário, seja um antibiótico, seja uma vitamina, seja um medicamento para um anti-inflamatório ou um antipirético, são os medicamentos para baixar, reduzir a febre, como o paracetamol, seja um medicamento, um chá ou um medicamento natural, entre aspas, e vai poder começar aqui o processo de filtração da parte que não é necessária depois do objetivo que nós queremos com a medicação para ser encaminhada pelo rim. É importante aqui frisar que todos os medicamentos que nós consumimos têm um seu tempo determinado, dependendo da classe ou do grupo farmacológico de ação no organismo. Depois deste tempo depois deste tempo e da ação de pico, espera-se que este medicamento seja excretado por alguma via. Muitas vezes pode ser pela via urinária, ao urinarmos, ou até pelas fezes. Então, o primeiro órgão, ou o primeiro filtro que vai fazer, que vai garantir que isto aconteça é o fígado. O que vai ser, então, a hepatite? A hepatite não vai ser nada mais, nada menos do que um processo inflamatório. Uma inflamação deste órgão, né, vital, desta glândula que é o fígado. É, a parte hepatos, hepatite, vem do latim, que se designa pelas células características do fígado, e a parte do it, que significa inflamação, fazendo uma tradução para o português. Em termos de evolução, em termos de tempo de surgimento do processo inflamatório, nós podemos ter um quadro agudo, que é a maioria das vezes, que é o que acontece na maioria das vezes, que é um período curto. Todo o processo infeccioso ou inflamatório tem o seu período de incubação, tem o seu período de instalação, que muitas vezes podemos não ter sintomas ou não ter sinais visíveis, mas, por exemplo, se for um processo infeccioso, temos lá a instalação do parasita ou do vírus, vai se alocar nas células específicas ou nos receptores e vai começar a produzir algumas alterações até que hajam sinais visíveis, dependendo do órgão afetado. E quando temos um período, uma condição em que é visível entre 4 semanas, estamos a falar de um mês, até um período inferior a 6 meses, nós estamos a falar de um processo agudo, ou seja, uma hepatite aguda. Se temos um período de evolução de a partir de 6 meses em diante, então já estamos a falar de um processo crônico. A maioria das vezes que existe a hepatite aguda, por causa também da capacidade do fígado de autorregenerar-se, eh, a maioria das vezes acaba resolvendo-se ou sendo ou constituindo uma condição autolimitada. Autolimitada quer dizer que vai implicar um tratamento sintomático de suporte ou uma condição que ainda que não haja uma intervenção forte ou uma intervenção medicamentosa, sabemos que o que se espera é que haja uma resolução dos sintomas. E quais são as causas ou os tipos de hepatite que podemos ter? Muitas vezes podem ser derivadas de processos infecciosos e temos maioritariamente aqui implicados infecções virais e que podem, como disse antes, regredir ou progredir para uma forma crônica, dependendo do tipo de vírus que está por detrás desta hepatite.
Além das infecções virais, outras causas podemos ter por detrás de um processo inflamatório. O consumo exagerado de tóxicos, de álcool, tabaco e outras substâncias nocivas, uma má alimentação uma alimentação rica em alimentos gordurosos, em açúcares em quantidades excessivas, eh, o uso indiscriminado ou a automedicação muitas vezes pode acabar culminando com um processo inflamatório do fígado, causando hepatite. Pode haver formas autoimunes que seriam resultantes de uma reação do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do próprio organismo, ou algumas patologias ou distúrbios genéticos envolvidos. Algumas outras infecções, fora as infecções virais, podem também cursar ou complicar-se com uma inflamação local, uma inflamação do fígado. Temos a título de exemplo a malária, a herpes, o Covid-19 e a febre amarela. A malária é uma importante causa também no nosso meio, uma vez que estamos num país endêmico, ou seja, um país com altos níveis de casos de malária, e não é difícil de compreender, porque quando a pessoa é infectada, né, pelo micorganismo responsável pela malária, estes parasitas vão se alocar numa primeira fase nas células do fígado, e é lá onde vai ocorrer a reprodução, até depois haver a liberação e a disseminação pela corrente sanguínea para outros órgãos e ter outras complicações. As hepatites virais, que são as causas mais comuns dentro dos processos infecciosos, quando falamos de hepatites virais, falamos de cinco principais grupos ou cinco principais vírus implicados. O vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite D e o vírus da hepatite E. Não, aqui o que vai diferenciar muitas vezes do tipo de vírus são as manifestações clínicas, o quadro ou o tempo de instalação e a maneira como pode ocorrer essa transmissão. Dizer que o vírus de hepatite A e o vírus de hepatite E muitas vezes vai implicar uma transmissão, uma contaminação pela via fecal oral. Aqui está implicada contaminação com fezes de pessoas infectadas. Implica estarmos numa atmosfera ou num ambiente em que há, por exemplo, o consumo de água não tratada ou consumo de água contaminada seja por esses decrementos fecais ou o consumo de alimentos que possam ser contaminados ou não devidamente higienizados. Eh, os péssimos hábitos de higiene, uma pessoa que muitas vezes não faz a higienização correta das mãos e vai sentar-se à mesa, por exemplo, para comer e pegar outros objetos e manipular várias outras substâncias ou até entrar em contato com pessoas com este tipo de infecção, pode facilmente propagar este vírus e contaminar várias pessoas. Está descrito também que para o vírus de hepatite é o consumo de carne de animal infectado, porque não vai infectar também apenas seres humanos, pode levar até certo grau a transmissão desta patologia ou desta condição para pessoas previamente saudáveis. Para o vírus de hepatites B, C e D, temos aqui um quadro que vai ser o mais severo e o mais perigoso, ou seja, são estes tipos de vírus que podem muitas vezes progredir para uma forma crônica, uma forma arrastada e muitas vezes complicar para estágios
finais ou estágios de uma insuficiência hepática, seria uma condição já que o fígado não teria a capacidade de produzir nenhuma das funções esperadas. Pode também cursar com outras complicações graves ou afetar já vários órgãos do corpo. Aqui é importante referir que existem indivíduos que podem ser os portadores assintomáticos, ou seja, são indivíduos que podem conter o vírus no seu sangue de uma forma latente e nunca manifestar ou nunca ter sintomas visíveis da doença, mas serem pessoas que podem colocar em risco outras pessoas previamente saudáveis e propagar ainda mais a infecção ou a inflamação. O vírus da hepatite C ou a hepatite causada pelo vírus da hepatite C é uma das formas mais graves, fatais, e pode estar muitas vezes associada à progressão para o surgimento de cancros do fígado, que depois vai ser muito mais difícil atingir a cura ou ter que depois fazer um transplante, que também é extremamente difícil e raro. É considerada também uma DTS, ou uma doença de transmissão sexual, porque a sua transmissão, a sua contaminação, muitas vezes exige um contato com fluidos. Fluidos, estamos a falar de secreções, sangue, saliva, e também, por sua vez, pode haver um contato ou um contágio pela via sexual. A partilha de objetos ou de agulhas não esterilizadas, como pode haver às vezes em usuários de drogas, pessoas que fazem tatuagens ou colocam piercings, pode ser ou pode constituir um meio de propagação para este tipo de vírus. E quais vão ser os sinais ou sintomas que vão nos fazer desconfiar que estamos perante um paciente ou alguém com hepatite? Numa primeira fase, numa fase aguda, falamos de um período de, às vezes, 2 semanas a um mês, podemos ter sintomas inespecíficos, porque seriam sintomas que não são patognômicos da hepatite, ou seja, sintomas que podem ser semelhantes a qualquer um outro evento ou qualquer uma outra doença. Muitas vezes têm sintomas, a pessoa pode ter sintomas semelhantes a uma gripe ou uma malária ou um mal-estar geral por causa de um cansaço ou excesso de trabalho ou por uma outra condição que à primeira vista não vai chamar atenção, não vai chamar a atenção da condição do nosso fígado, ou para percebermos se algum outro órgão, alguma outra coisa está alterada no nosso corpo. Podemos ter sintomas inespecíficos como a febre. A febre vai ser um sintoma comum a várias outras infecções. Podemos ter a sensação de enjoos, as náuseas. Podemos ter falta de apetite. Podemos ter uma dor abdominal, a dor na cavidade do abdômen, que vai ser muitas vezes específica na região superior do lado direito, que é a região onde está localizado o nosso fígado. Podemos ter uma alteração na coloração das mucosas, na coloração dos olhos e até na coloração da pele, uma condição chamada de icterícia. Podemos ter um cansaço além do normal, podemos ter uma alteração na cor da urina, isto por causa dos pigmentos que não vão ser bem metabolizados ou sintetizados pelo fígado, como vimos antes, quando vimos as várias funções que o fígado exerce. Podemos ter uma alteração na cor das nossas fezes, vamos ter fezes muito claras, por causa da perda de substâncias ou o doseamento, ou melhor, a quantidade normal de algumas substâncias que deveriam estar presentes nas fezes vão estar retidas, e outras substâncias que vão poder dar vão ser aqueles pigmentos, vão dar aquela coloração saudável, entre aspas, não vai estar também comprometida. Então, isto vai alterar
também as substâncias que têm que ser excretadas, as substâncias que vão ser eliminadas. Vai haver um déficit de certas vitaminas lipossolúveis por causa da metabolização das gorduras que está comprometida. As vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, que também vai funcionar como um fator importante de coagulação. Podemos ter dor nas articulações e vamos ter também alterações na coagulação do sangue devido a esta função também que está comprometida, que pode ocasionar também alguns sangramentos ou alguma dificuldade na cicatrização ou uma demora na resposta, né, a estes eventos. Mas isto pode acontecer muitas vezes num estadio mais avançado ou ser visível quando estamos perante uma hepatite ou uma condição já crônica ou fatal. E como é que nós podemos diagnosticar a hepatite? É fundamental jogarmos sempre, de uma forma geral, os sinais clínicos, ou seja, os sinais visíveis a olho nu, os sintomas que a pessoa vai apresentar, a dor, a febre, a dificuldade ou alteração dos hábitos ou alteração da urina, mas é essencial para poder comprovar o diagnóstico que se façam exames de sangue para poder ver como é que está a funcionar o fígado. Estes exames de sangue vamos poder avaliar as funções, vamos poder avaliar as enzimas, as proteínas que são secretadas pelo fígado especificamente, e vão estar ou aumentadas para algum tipo de função específica ou diminuídas para outro tipo de função específica. É importante também podermos fazer testes sorológicos que vão nos ajudar a identificar quais são os vírus que estão por detrás, ou seja, os famosos testes de marcadores de hepatite. Vão poder identificar se há anticorpos ou se há células que correspondem, ou se há lá presença de antígenos ou de partes do vírus, né, no nosso organismo, se houve alguma exposição e qual é o período específico, se esta exposição é uma exposição recente ou uma exposição antiga, podendo também nos dar informação se a pessoa é um portador ou se é uma pessoa que esteve em contato em algum momento com este vírus, mas não desenvolveu a doença. No último estágio, eh, eh, não tão comum, podemos fazer uma biópsia, ou seja, retirar uma parte do tecido, né, do fígado para poder ver como é que está a estrutura ou quais são os tipos de lesões, isto visível no microscópio, né? Que tipo de lesão é que nós temos? Isso para saber se, por exemplo, as células do fígado têm algum grau de destruição, tem algum grau de necrose, que seriam células, a presença de células mortas, ver a parte da vascularização, os vasos importantes se estão afetados ou não, se há um compromisso, se há um grau de compromisso com outros órgãos ou com outras glândulas que vão participar também nos vários processos das funções, né, vistas, como a digestão, como a metabolização dos carboidratos e por aí fora. Algumas complicações importantes ou esperadas da hepatite, como um órgão que pode regenerar-se, pode ter uma autorregeneração. Esta regeneração, esta cicatrização, entre aspas, às vezes pode acontecer de forma errada ou de uma forma incompleta. Imaginamos uma ferida que nós contraímos e depois, na fase de cicatrização, a cicatrização ou a cicatriz aparece com algum defeito. Então, nesta condição, estamos perante chamamos de fibrose, ou fibrose hepática, e isso vai comprometer, porque se a cicatrização ou se a arquitetura das células não está, regular ou não está, devidamente organizada, as células não vão conseguir desempenhar as suas funções, normalmente. Imaginamos, que eu parto um osso,
e depois, ao consolidar o osso, ou ao colocar um gesso, ou a imobilizar, este osso, em vez de crescer, como vinha crescendo antes, começa a crescer com um defeito ou começa a crescer de uma maneira torta. Não vai comprometer a função daquele membro em todos os seus movimentos ou até em todo o seu crescimento. Podemos ter uma outra condição chamada cirrose, em que há de haver uma diminuição gradual do tamanho do fígado e um comprometimento também gradual de todas as funções. Uma primeira fase, dependendo do grau de comprometimento ou do tipo de hepatites, podemos ter uma parte das funções do fígado alterada, ou seja, podemos ter até 50% do nosso fígado a funcionar como deve ser ou com algumas falhas. Mas ao longo do tempo, quando o fígado está cirrótico, estas funções vão, pouco a pouco, deixando de funcionar, de exercer aquela pequena porção que ainda estava a funcionar até chegar no estadio de insuficiência hepática ou de não termos nenhuma função do fígado ainda presente. Podemos também acabar, pode também chegar a um estadio de cancro ou de câncer hepático, se houver aqui algum histórico hereditário. É claro que quando falamos de cancros, temos também ver as possibilidades genéticas, né, de cada indivíduo, mas está descrito que alguns vírus, como o vírus da hepatite C, principalmente, pode evoluir para o cancro hepático ou o carcinoma hepatocelular, como muitas vezes é designado. E como é que nós podemos tratar ou o que que nós podemos oferecer a uma pessoa que tenha eh, uma condição de hepatite? Sendo maioritariamente causado por infecções virais, uma das características das infecções virais é que são infecções muitas vezes autolimitadas. É claro que hoje em dia a medicina oferece alguns agentes antivirais que possam ajudar a regredir os sintomas ou ajudar o corpo a combater a infecção, mas ainda não temos um agente, né, viral por causa dessas condições que possamos dizer que este medicamento vai combater, erradicar o vírus ou vai poder combater a hepatite no seu todo, porque muitas vezes as infecções virais ou estes tipos de micro-organismos podem, quando não eliminados, permanecer no nosso corpo de uma forma latente, ou seja, de uma forma adormecida, ou num espaço em que ainda que esteja ali presente, não vai ter como causar dano, mas está lá o vírus. Então, muitas vezes temos que dar um tratamento de suporte, olhando para todas as outras funções que estão alteradas ou que estão comprometidas. Este tipo de paciente precisa de ter uma hidratação adequada, ou seja, ingerir líquidos, beber água nas quantidades recomendadas, 2 a 3 litros 2,5 a 3 litros de água por dia, precisa de repouso, muitas vezes, um pouquinho, tem a necessidade de repouso um pouquinho acima dos outros indivíduos sem o fígado comprometido, porque vai ter muitas vezes um cansaço fácil, visível, a olho nu, visível, em relação às outras pessoas. Tanto é que é um dos sintomas que muitas vezes pode chamar a atenção logo à primeira vista, quando o paciente vai para um consultório, ou quando vai para fazer uma, uma consulta. Precisa de redobrar os cuidados alimentares, precisa de rever o tipo de alimentação, a quantidade de carboidratos, a quantidade de açúcar, a quantidade de gorduras que é ingerida. Ao contrário de que algumas pessoas possam pensar ou relacionar, por exemplo, temos uma condição que muitas vezes vai afetar diretamente o fígado, que é a diabetes, e vamos ver que o fígado vai
é um dos principais órgãos que vai muitas vezes ajudar a regular estes carboidratos ou o nível de açúcar no nosso organismo. Isso porque, sendo o fígado uma glândula, as glândulas vão secretar substâncias e vão produzir melhor hormonas. E temos outras glândulas, ou temos a ajuda do pâncreas para poder secretar estas hormonas, ou, por exemplo, estas hormonas que vão atuar no sangue e dar a informação ao nosso cérebro de que precisamos de açúcar ou precisamos de carboidratos neste momento ou que neste momento não precisamos. O fígado, uma das coisas que vai ajudar a fazer é pegar naquele açúcar ou naquele carboidrato que está disponível no sangue e armazenar para um evento futuro que seja necessário uma fonte de energia. Vai pegar nas proteínas, vai pegar em outros grupos de alimentos que vai também armazenar e, quando necessário, vai poder degradar e decompor até formar aquele açúcar necessário naquela altura que o corpo ou que a pessoa precisa para um evento de estresse, ou para uma determinada função, até mesmo para fazer realizar as atividades diárias. Tendo o fígado comprometido ou tendo uma alimentação excessiva ou com altos níveis de açúcar, não estamos a ajudar este órgão, mas estamos a comprometer estas pequenas funções e também podemos alterar e ter já outros sinais quando fazemos um exame de sangue, vamos ver o nível de açúcar, o nível das gorduras. Lembrar que as gorduras, temos uma parte das gorduras mais, uma parte de gorduras que são boas ou essenciais para o nosso organismo. Se temos um fígado doente, não vamos poder sintetizar ou ter uma quantidade de gorduras boas para o funcionamento do nosso coração, por exemplo, e podemos ter uma dificuldade ou um acúmulo daquelas gorduras que são mais, que podem já causar outros danos ou surgimento de outras complicações, outras doenças. Então, esta pessoa com hepatite ou que tem um fígado comprometido precisa de um ajuste, precisa de um acompanhamento, muitas vezes com um nutricionista ou de uma suplementação para poder garantir que isto que está em falta possa ser suprido em quantidades adequadas para poder realizar as atividades diárias normais. E é importante a suplementação, tendo o metabolismo das vitaminas, dos minerais necessários, comprometidos, muitas vezes vamos ter uma deficiência um estadio de avitaminoses. As avitaminoses são doenças ou condições em que temos um déficit considerável de uma certa vitamina que vai produzir alguns outros sintomas, muitas vezes algumas dores nas articulações, alguns sintomas inespecíficos e muitas outras funções do organismo, muitos outros processos enzimáticos vão ficar comprometidos. E é necessário garantir que estas pessoas tenham alimentos que vão permitir o fígado obter fontes de energia. Como é que podemos prevenir as hepatites? Uma das grandes formas de prevenção é a imunização, ou seja, estamos a falar de vacinação. No Sistema Nacional de Saúde, nós temos um calendário de vacinação para crianças que permite que elas tenham doses de vacinas, principalmente contra o vírus de hepatite A e B. É necessário, há uma luta ou há uma sensibilização para que todos os países, ou que vários países, principalmente os países como o nosso, de poucos recursos, tenham capacidade de alcançar o maior número de crianças, o maior número de pessoas que possam usufruir desta imunização para evitar que futuramente tenham infecções. Mas é claro que a imunização não vai por si só fazer todo o papel. É necessário termos hábitos certos de higiene, é necessário termos um saneamento adequado e é necessário também fazermos despiste ou fazermos um check-up regularmente, pelo menos uma vez por ano, para poder ver como é que estão a funcionar os nossos órgãos.
É possível também fazer essa vacinação para o vírus de hepatite B, o vírus de hepatite C, e identificar as pessoas, muitas vezes, que são pessoas de risco, que podem contrair esta condição. Deve-se evitar a partilha de objetos cortantes, deve-se evitar tatuagens, piercings, deve-se fazer uma atividade física regular e reduzir os hábitos tóxicos. Reduzir também o péssimo hábito de automedicação ou ingerir fármacos que muitas vezes são de maneira aleatória, ou seja, há pessoas que têm hábitos de consumir medicamentos sem receita médica ou qualquer condição física ou qualquer sintoma que tenham, recorrem logo à farmácia ou ao medicamento que está disponível ali e muitas vezes não têm noção de como é que deve ser feito isso. Isto é uma principal causa hoje em dia de hepatite, de comprometimento do fígado. Ou seja, vai acabar sendo uma das principais causas de hepatite hoje em dia, por causa do uso indiscriminado de fármacos. É necessário, como vimos, uma dieta equilibrada, evitar os alimentos muito gordurosos, alimentos processados, crus ou mal cozidos. O que a New Life oferece para poder a este tipo de condições ou tipo de pessoas que tenham o fígado comprometido? Temos a opção do Pro Vitality, que temos o TRNN, temos as vitaminas, temos o carotenoide, que é fontes de vitaminas e sais minerais, fontes ricas de energia. Temos o Neo Life Shake, que é um importante regulador da glicose ou dos carboidratos. Temos o Beta-Guard, que também vai ajudar na imunidade e nas outras funções, como a desintoxicação. Temos a vitamina B, o complexo vitamínico, e tem também outras porções de alguma quantidade de vitaminas que o próprio fígado por si não consegue sintetizar. Temos o pacote fantástico do Phyto Defense, que também tem três combinações que vão ajudar não só na fonte de energia, como na desintoxicação. Temos o Stage 6, que é muito importante para ajudar a desintoxicar quase todo tipo de substâncias que temos no organismo, e alguns minerais como o CalMag, essenciais também para qualquer atividade física ou qualquer atividade que o organismo precisa exercer. A minha apresentação termina por aqui e agradecer pela atenção. Uau, uau, uau! Muito obrigado por esta apresentação cheia de conteúdo importante. Ah, há várias questões que estão já no chat.